Depois da fala aí dos cofundadores, senhor Adão e senhor Cleilton, chamaremos agora o senhor irmão Alexandre Neves, fundador e moderador geral da Comunidade Católica Renascer em Cristo, que dará a sua palavra para nós. Acolhamos o nosso fundador e moderador com a salva de palmas. Reverendíssimo Padre Antônio Denilson, cofundador Cleilton, Adão, como nós temos o hábito, o costume na comunidade, nós chamamos todos por irmãos, porque é assim que nos sentimos, uma família. Então, ainda que não sejamos, todos irmãos, nós temos esse bom costume de irmãos, porque nos sentimos assim, a família Renascer, não excluindo os demais, mas é aquela coisa mais próxima que Deus nos uniu pela graça e a força do carisma. E aqui também os nossos patrocinadores, as irmãs, Dona Iranilde, a Terezinha, a Socorrinha, coordenadora da equipe de marketing e finanças. E todos que estão aqui compromissados, que estão aqui de outras cidades, amigos, estão neste momento tão importante para nós. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é um dia de agradecimento, é um dia de graça, que nós devemos meditar, pensar no que nós já fizemos e refletir em que nós precisamos melhorar. Mas de todo sentido para a nossa vida, como tudo parte de Deus, todo carisma é graça e parte da iniciativa de Deus, devemos deixar-nos ser iluminados pela palavra do Senhor, nesse tempo tão agraciado que é o tempo pascal. Nós estamos encerrando hoje a 8ª da Páscoa, em que nós celebramos Cristo ressuscitado, e iremos celebrar 50 dias que se dá esse período da Páscoa. Então é um dia de vivermos esta graça da ressurreição. Cristo que morre, ressuscita e também nos convida a viver como ressuscitados. Ele, o Cordeiro imolado. Por isso, faz parte da imagem da nossa mente, cada renascer, o Cordeiro imolado. Porque ele nos lembra que Cristo se fez cordeiro, como diz o profeta Isaías, que foi levado ao matadouro, ele não abriu a boca, manso, humilde, foi levado ao matadouro. Cristo é esse cordeiro, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A comunidade tem como carisma restauração. Como surgiu? A partir de uma palavra, de um lema, de um grande papa da igreja, Papa Pio X. Porque é uma coisa que nesse dia eu digo e peço, e isso sempre peço, e irei sempre pedir, que nós aprendamos cada vez mais conhecer os santos da igreja, o que diz o nosso Papa, o nosso Bispo, o nosso Padre, o que diz a igreja. Deve ser uma marca do renascer, o amor incondicional pela igreja católica, apostólica, romana. Existem tantas outras, mas nós somos católicos, apostólicos, romanos, graças a Deus, e como diz Santa Teresa d'Ávila, como filhos da igreja, queremos morrer. Nesse dia que nós estamos aqui, devemos lembrar o carisma, que surgiu a partir de uma frase do Papa Pio X: restaurai todas as coisas em Cristo. Restaurar todas as coisas em Cristo não é fácil, todo carisma ele é desafiador, e para alguns até impossível. Para quem é de fora, considera até algo impossível restaurar todas as coisas em Cristo. É um desafio proposto, que nós, como convidados a esse combate, devemos lutar com afinco, com zelo, com dedicação. Vezes conseguiremos, outras não, mas a vontade de lutar, o ardor apostólico que vem desde os apóstolos, desde Pentecostes, deve arder nossos corações, e a graça do carisma que nos convida a este desafio, devemos corresponder com fidelidade, não confiando em nós, em méritos, em virtudes, pois tudo isso é capaz de passar e ser deixado de lado. Mas quando nós confiamos no Senhor, nos apoiamos no Senhor, que é a rocha firme, no autor e consumador da fé, quando Ele é o Senhor da nossa vida, quando nós servimos ao Senhor e não a homens, todas as coisas desagradáveis são nada diante daquele que é tudo em nossa vida, o Senhor de nossas vidas, nosso Salvador. É isso que deve marcar nossa vida,
Nós somos renascer, abraçamos esta vocação, esse compromisso, porque não confiamos em nós, mas confiamos no Senhor, que é a nossa força, que nos chamou e que nos dará toda a graça para cumprir tal missão. Por isso, irmãos, nesse dia devemos pensar e pedir ao Senhor a graça de cada vez mais corresponder com fidelidade a esse carisma. Fico feliz porque cada irmão compromissado aqui tantos trabalhos da igreja, tantos diretor de escola, coordenador pedagógico, professores, em outras áreas, comerciantes, empresários, pessoas mais simples, de todos os níveis sociais, culturais, intelectuais, de pensamentos diferentes, de cultura diferente, uns mais chiques, outros mais simples, mas em tudo isso o Senhor nos uniu, e o que nos une é a graça do Espírito Santo que se manifesta em carisma, que podemos viver sadiamente, sem preconceito, sem dificuldade, pobre, rico, culto, simples, sem diferença, porque todos nos sentimos irmãos. E quando nós nos sentimos irmãos em casa, ao menos inteligente, ao mais culto, nos sentimos à vontade, não sentimos diferença, dificuldade de nos relacionar. Então esta graça de sermos irmãos, isso me edifica muito. Outro aspecto é o nosso trabalho apostólico, que toda a comunidade ela não existe para si própria. A comunidade da formação é para que a comunidade seja uma comunidade sólida, seus membros tenham uma fé sólida, porque triste seria em que um membro da comunidade fosse para professasse outro credo, outra coisa desse tipo, sem a solidez católica apostólica romana. Tantos trabalhos que fazemos com os acólitos, catequese, agora pastoral familiar, guardiões de Nossa Senhora do Carmo, pastoral do batismo, ministro da Eucaristia, cantando na igreja, pastoral da criança e tantas outras que agora no momento, porque graças a Deus estamos inseridos em todos esses pastorais, movimentos, da igreja, graças a Deus, Basta a gente ir, a gente vai ver que tem lá um renascer. É isso o desejo, é isso que eu peço como fundador, como moderador, que a gente seja de fato o que nós fomos chamados a ser, Igreja Católica Apostólica Romana. Muito obrigado.